Irmãos, eu gostaria de dar continuidade nesta manhã à nossa exposição, versículo a versículo, do livro, ou melhor dizendo, da Epístola de Paulo aos Filipenses, porque na verdade é uma epístola, e nós iremos ler os versos que estão no capítulo de número 3, versículos de 17 a 21. Capítulo 3, versículos 17 a 21. Se eu tivesse que colocar um título aqui na mensagem, tarefa difícil é colocar título, mas eu diria para vocês que escolhendo o modelo certo a seguir. Escolhendo o modelo certo a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardam o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez o versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por este momento aqui de exposição bíblica. Nós queremos Te pedir que o Senhor agora venha falar conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque te oramos em o nome certo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, quando nós pensamos em liderança, em líderes, nós sabemos que os estudiosos do assunto dizem que tanto na vida secular como também na vida eclesiástica, nós vivemos uma época de profunda crise de liderança. Nós não temos, parece que, muitos modelos de liderança a seguir. Parece que as lideranças hoje estão muito confusas, perdidas. Há um momento verdadeiramente de crise. E nós precisamos, apesar desta crise que é identificada pelos estudiosos, encontrar um modelo a ser seguido, porque todos nós precisamos de modelos. Nós não podemos dizer que apenas olhamos para o céu, devemos olhar para o céu, onde está o autor e o consumador da nossa fé. Mas nós também precisamos de modelos humanos, pessoas de carne e osso, para que a gente possa seguir, para que a gente possa olhar como um referencial a ser, de fato, para nós, um grande modelo. E a primeira coisa que eu olho para esse texto, e uma pergunta de tantas que me surgem quando olho para o texto, a primeira pergunta é: a quem se deve seguir? E quando eu vejo o versículo à minha frente, eu penso assim: dentre esses que nós podemos seguir, porque existem ainda, graças a Deus, modelos a serem seguidos, modelos humanos, embora imperfeitos, quando eu olho para esse texto eu fico pensando: quem são os nossos referenciais? Quem tem sido para você um referencial de liderança? E no que concerne a nós aqui, modelo de liderança espiritual. O texto diz que Paulo, ele reconhece no versículo 17, da seguinte maneira, ele diz: sede imitadores meus.
Alguém poderia pensar, Paulo aqui parece que não foi nada humilde, porque ele se coloca como um modelo. Na visão nossa, a gente poderia olhar dessa forma, mas na verdade, Paulo está dizendo para nós, e é uma lição também a ser aprendida, a gente não pode desconsiderar aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. A gente não pode ser arrogante, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de reconhecer que Deus tem levantado homens, tem levantado mulheres, assim como Paulo, para que eles sejam modelos para nós de conduta espiritual. Mas talvez você pense assim, Paulo está além da nossa capacidade, nós somos muito normais e limitados, mas Paulo não, Paulo era um líder ímpar, alguém talhado por Deus para uma missão muito especial, não dá para a gente se equiparar a Paulo. E aí Paulo faz algo muito especial, Paulo diz assim na sequência do versículo 17, ele fala, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está dizendo, olha, não sou somente eu que sirvo como modelo para vocês. Vocês também têm como modelo Timóteo. Vocês também têm como modelo Epafrodito. Vocês têm como modelo pessoas que também são muito significativas na obra de Deus. Não somente eu, mas também vocês têm outros. E é esse modelo de liderança que vocês precisam seguir e adotar. Em nossos dias, os modelos de liderança são aquelas pessoas muito bem-sucedidas. São aquelas pessoas que têm um padrão financeiro extraordinário. São as pessoas mais ricas, as pessoas mais famosas, que estão na mídia, na televisão, na internet, bombando na internet, como dizem os jovens. Mas eu diria para você que o modelo cristão não necessariamente é o modelo da fama, do sucesso, porque em muitos momentos Deus chama pessoas que não são famosas, pessoas que nem têm essa pretensão, mas são pessoas que cumprem a vontade de Deus com muita seriedade, com muita perseverança, com muito amor à causa do Senhor. E aí nós vemos que esse tipo de liderança é uma liderança que sabe coadunar tanto a vida íntima, a vida interior com a vida pública. Aquele tipo de pessoa que você fala, olha, ele é isso aí mesmo, ela é isso aí mesmo, ela é na sua intimidade, mas ela também é na vida pública esse tipo de pessoa. Não está mascarando, não está interpretando o papel, ela é assim mesmo. E há coerência entre a vida privada e a vida pública. São pessoas que dão um testemunho maravilhoso, teologia e vida estão em equilíbrio nesse tipo de pessoa. E então é importante que a gente pense hoje, respondendo à primeira pergunta que eu mesmo fiz, quem são os seus referenciais de liderança? Eu diria para você que os nossos referenciais de liderança precisam ser pessoas de carne e osso, com as suas fragilidades, com os seus pecados, obviamente, mas pessoas que sigam com sinceridade, com fidelidade à vontade de Deus, assim como Paulo fazia, assim como Epafrodito fazia, assim como Timóteo também fazia. E quando a gente passa para o versículo de número 18, nós lemos assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí, uma pergunta também me vem à mente, e eu queria fazer essa pergunta a você, mas você não precisa responder, é uma pergunta retórica. Quem não deve ser o seu referencial? Quem não deve ser o meu referencial de liderança? E o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos explicar e vai nos dizer quem são esses. O texto diz para nós, no versículo 18, que esses são chamados por Paulo, embora não denominados, Paulo os chamam de inimigos da cruz de Cristo.
Paulo fala que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Aqui Paulo não dá o nome, mas em outros momentos Paulo cita nomes de pessoas que davam muito problema à igreja. E Paulo cita os nomes porque Paulo queria proteger a igreja. Aí Paulo fala, por exemplo, Himeneu e Fileto, Alexandre Latueiro e alguns outros. Mas aqui no caso Paulo não diz o nome, mas o que Paulo diz a respeito deles já é possível para a igreja identificar quem são esses que não servem como modelo de liderança, como modelo a ser seguido. Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Por que isso, irmãos? Em primeiro lugar, eles são inimigos da cruz de Cristo porque eles não reconhecem o valor, a importância, a sublimidade da obra realizada por Jesus Cristo. Eles não conseguem compreender que a cruz, a mensagem da cruz, a obra da cruz, o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo, tudo isso é de suma importância para nós cristãos, porque a nossa esperança, a nossa salvação está em tudo isso que Cristo realizou e que somente Ele poderia realizar. Eles negam isso, eles não entendem isso, ou melhor dizendo, eles achavam que isso só não era suficiente. Era necessário mais, era necessário que eles se circuncidassem, que eles obedecessem leis e regras humanas. É tudo isso que eles pensavam, mas Paulo fala que eles são inimigos da cruz de Cristo. Outra coisa que eles faziam de equivocado, eles também não aceitavam o discipulado. Ou seja, que nós, para sermos seguidores de Cristo, nós precisamos carregar a nossa cruz e negar a nós mesmos. Então, isso envolve dor, envolve negação, abnegação, sofrimento, renúncia, que todos nós precisamos fazer. É inerente à nossa escolha de seguir Jesus Cristo, porque não nos foi dada a graça de apenas acreditar nele, mas também de sofrer por ele. E aí, irmãos, outro ponto importante de ser destacado aqui. Paulo diz que ele fazia isso com lágrimas. Paulo diz que chora. Paulo diz que não faz isso com alegria. Em primeiro lugar, e é o que tem a ver com o texto, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo que ele não fazia isso com alegria, ele chegava a chorar porque ele percebia o grande prejuízo que essa conduta, esses ensinos equivocados, eles traziam à própria igreja. O estrago que o ensino equivocado, uma teologia ruim, pode produzir nos crentes. Hoje em dia, por exemplo, alguns malefícios das teologias que estão por aí. Por exemplo, a teologia antiga, mas que de vez em quando essas heresias voltam, maldição hereditária, quebra de maldições. Nós vemos, por exemplo, a famosa teologia da prosperidade, que diz que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser poderoso, que ninguém vai ficar mais doente. Esses ensinos todos são ensinos profundamente equivocados e que Paulo percebe que eles são danosos, e quem prega esse tipo de coisa é, na verdade, um inimigo do Evangelho. Paulo está dizendo para a gente que esse grupo de pessoas, que na verdade eram dois grupos, um grupo que era chamado judaizantes e um outro grupo que era um grupo libertino, chamado por nós hoje de antinominianos, aqueles que diziam que o crente não precisava cumprir a lei. O crente poderia fazer o que ele bem entendesse porque já estava perdoado. Podia cometer as maiores torpezas, porque já tinha o perdão, não tinha nenhuma consequência para ele. Eles eram, na verdade, o início de um grupo chamado gnósticos, que surge mais no século II, mas que no século I a gente já vê algumas evidências do pensamento sendo construído. E dentre as ideias desse grupo, eles achavam que o que se fazia com o corpo não tinha consequências na alma. Que a melhor coisa que poderia acontecer a uma pessoa é ficar livre do corpo. E parece que essa ideia está presente em nossos dias, porque as pessoas vivem fazendo de tudo, toda sorte de pecados, agindo da maneira que bem entende,
achando que isso não vai afetar a alma delas. E a gente nunca viu tanta gente complicada, doente da alma, por conta dos pecados cometidos, por um tipo de vida completamente desregrado e contrário ao Evangelho. E quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe que Paulo identifica e mostra quem eram aqueles heréticos. Eu lembro que em uma certa ocasião, eu disse para uma irmã, comentando com uma irmã, fazendo uma crítica a um missionário muito conhecido. E essa irmã virou-se para mim e falou assim: mas pastor, ele é tão bonzinho, pastor, ele passa uma imagem tão boa, ele é tão bonzinho. Eu virei para ela e falei: minha irmã, ele pode ter aparência de bonzinho, mas aquilo que ele fala causa um tremendo estrago na mente dos crentes, causa um tremendo prejuízo à igreja do Senhor. E um dia desses, eu estava zapeando, já faz um tempo, como dizem, passando de canal a canal, de repente eu falei: deixa eu ver o que esse pastor está dizendo. E no dia que eu estava assistindo, veio uma carta, e ele leu a carta e foi responder a carta. E na carta uma irmã dizia: missionário, eu quero saber por que uma irmã tão piedosa da minha igreja, tão nova, tão dedicada, uma pessoa tão de Deus assim, como essa pessoa morreu tão precocemente? Qual é o motivo? Qual é a resposta? E aí, o pastor televisivo virou-se e disse assim: só existe uma resposta. Ela não aprendeu a determinar. Quando eu ouvi aquilo, tive um troço. Falei: como pode alguém dizer uma asneira tão grande e as pessoas receberem aquilo como verdade? Não é mais Deus na cabeça dele quem é o autor da vida, o que tem a última palavra. Não é na mente dele o Senhor, o que reina. Não é o majestoso Deus. Na visão desse homem, quem determina, quem decreta é o ser humano. E eu falei: que coisa equivocada, que erro, e que prejuízo espiritual isso pode causar ao ser humano. Irmãos, uma outra coisa importante dizer para vocês aqui: esses dias temos vivido momentos tão complicados, sabe por quê? Tem muita gente buscando orientação de pastores que não têm condição de orientar ninguém. Por que eu digo isso? Pastores que têm pressupostos completamente equivocados. Pastores que às vezes não sabem nem o necessário para eles próprios. E as pessoas estão buscando orientação onde não podem encontrar. E o que me chama a atenção, que Paulo aqui denuncia homens que eram centralizadores, homens que eram personalistas, homens que tinham o seu umbigo como centro de tudo, ou seja, pessoas que se idolatravam, autocentradas. E quando a gente olha para os nossos dias, meu irmão, minha irmã, não é incomum você ouvir assim: eu vou ao culto na igreja do pastor fulano de tal, eu vou ao culto do missionário tal, eu vou na igreja do missionário tal. Qual é a sua igreja, meu irmão? Qual é a sua igreja, minha irmã? A minha igreja é da missionária fulana de tal. E o que eu acho mais incrível é que eles colocam uma foto enorme da pessoa, do líder. Parece que Cristo está escondido, mas a pessoa está na mais profunda exposição, na maior exposição. E aí a gente se pergunta: isso está correto? Isso é certo? Esse personalismo, no qual a igreja não tem mais o nome, nem mesmo da denominação, mas agora o nome do próprio líder se confunde com o nome da denominação, quando o próprio nome às vezes não faz parte da denominação. Isso é perigoso, isso é incorreto. E muitos irmãos se deixam levar por esses ensinos desastrosos e danosos à nossa espiritualidade. E quando a gente parte para o texto e olha para o texto, nós vemos no versículo seguinte, veja comigo, olhe para a sua Bíblia, e o texto nos diz assim: o destino deles é a perdição,
E aí uma terceira pergunta, fácil de ser respondida, eu faço aos irmãos. Qual é o destino deles? A perdição. O texto responde a essa pergunta. O destino deles é a própria perdição. E por que isso? Porque eles eram inimigos da cruz de Cristo. Porque, na verdade, eles entravam na igreja ou nas igrejas, eles seduziam as pessoas, ganhavam a confiança das pessoas e disseminavam ideias completamente contrárias à pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro se ganhava confiança e depois começava-se a disseminar, a espalhar doutrinas equivocadas e falhas. E aí a gente, quando olha para o texto, a gente faz uma outra pergunta ao texto. Já sabemos que o destino deles já está determinado, é a perdição, pelo próprio tipo de vida que levam, pela escolha que eles tiveram de conduta. Mas quando a gente faz uma outra pergunta ainda, que pergunta seria essa? Quais são as características deles? Paulo não diz o nome aqui, mas Paulo nos dá pistas, e pistas para aqueles irmãos da época também, para que eles ficassem atentos. E quando você olha para o texto, para o versículo que nós lemos, o texto vai nos dizer assim, veja comigo o versículo de número 19, o destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre. O que a Bíblia quer dizer aqui para nós? A Bíblia está dizendo que eles tinham uma espiritualidade autocentrada, que tudo o que eles buscavam era fama, era poder, era evidência. Eles queriam estar no centro, eles queriam estar no holofote, na mídia, eles queriam aparecer. E eu digo a vocês uma coisa, a gente tem gravado as nossas pregações e elas estão circulando pela internet, mas eu faço isso com muito temor. Eu fico assim muito preocupado, eu sei que é necessário. Creio que se Paulo estivesse aqui hoje, Paulo iria usar das ferramentas que estão disponíveis, como nós temos usado. Isso é inteligente e precisa acontecer, mas deve ser feito com muito temor da parte de Deus. Porque às vezes você alcança fama, notoriedade, e aí começam a surgir do seu interior, a aflorar sentimentos extremamente nocivos. Você perde às vezes, ou demonstra não ter mais o que humildade, não ter mais a simplicidade que você tinha anteriormente. Você se torna um pastor, um líder inatingível. As pessoas não têm acesso a você, as pessoas não podem falar com você. Existe uma proteção, uma redoma para que ninguém tenha acesso e contato contigo. E isso foge completamente à ideia bíblica do pastoreio. A função pastoral é justamente de alguém que está entre as suas ovelhas, que está cuidando delas, que percebe as suas dores, que as conhece, que sabe o nome delas. E aí Paulo nos diz que então, se eles estão autocentrados, porque o ventre, a ideia é essa, outra questão importante dizer é que eles são personalistas. São pessoas que procuram buscar, inclusive, divisões, porque eles são melhores, eles são superiores. E esse tipo de sedução é muito comum no ser humano. Quando o ser humano começa a achar que ele é melhor do que os demais, que a sua igreja é melhor do que as demais, que o seu ministério é o mais eficaz. E aí o texto também nos leva a pensar de uma outra forma. Veja comigo, versículo 19 ainda, o texto diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. E aí eu fui procurar em outra versão, para ver o que outra versão trazia para nós, talvez para clarificar a nossa ideia. Eu encontrei em outra versão a seguinte expressão: vangloriam-se de coisas vergonhosas. Pastor, mas como assim? Eram pessoas que eles se vangloriavam de coisas que eram vexatórias. Eles não tinham vergonha, perderam a vergonha. E aí eu lembro de uma ocasião em que eu estive com
com alguns irmãos numa festa, e de repente um irmão começa a comentar assim: eu agora sou casado, e a mulher perto, a mulher dele de casado perto, eu agora sou casado, eu agora sou crente, mas minha mulher, essa daí sabe como eu era antes, como era a minha vida, como eu vivia, como eu fazia. Ou seja, ele se arrogando das suas aventuras amorosas. Eu acho que vocês compreenderam a cena. E eu fiquei pensando comigo mesmo, essas coisas deveriam ser consideradas por ele como vergonha. Os nossos pecados, embora estivéssemos na ignorância, no tempo da ignorância, eles não devem servir para que a gente fique se arrogando por coisas tão vergonhosas. E eu fiquei pensando, e a situação dessa mulher? E essa mulher ali, ouvindo isso tudo, junto com algumas amigas também, e aquele homem falando das suas aventuras, como ela não se sentiu? Qual não foi a vergonha? E Paulo está dizendo para a gente que esses líderes, eles perderam completamente a vergonha. E eu digo a você, quando a gente observa algumas cenas na televisão ou na internet de alguns líderes pedindo dinheiro, pedindo trízimo, pedindo coisas absurdas, o que a gente fica? A gente fica envergonhado. E Paulo está falando isso com tristeza, por quê? Porque isso causava um grande prejuízo à igreja, e principalmente à igreja de Filipos. Paulo estava a 1.300 quilômetros de distância. A única maneira de Paulo cuidar daquela igreja era através de cartas e era através também dos seus enviados, já que ele estava preso. E aí eu digo a você, nesses dias, como nós precisamos agir diante de tanta infâmia, de tanta vergonha, de tanta coisa feia que tem acontecido no meio evangélico. E pior, que essas coisas feias, elas servem às vezes de vanglória para esses homens que estão completamente pervertidos. E quando a gente olha, prossegue mais para o texto, a gente olha e diz assim o texto para nós: visto que só se preocupam com coisas terrenas. Teve um que disse que se Deus não desse a ele uma quantidade de dólares, milhões de dólares, ele iria morrer. Soube que um pastor, na verdade um apóstolo aqui do nosso estado, soube que ele disse que precisaria agora ter um helicóptero para poder viajar mais rapidamente e poder chegar nas igrejas, que ele era o líder máximo. E eu fiquei pensando assim comigo, né? Para que um helicóptero? Será que é tão necessário assim? Será que é tão importante assim? O que realmente vai dentro do coração humano quando essas ideias surgem? Quando as pessoas começam a olhar para aquilo que é material como o mais importante para si. E o Evangelho está tão deturpado em nossos dias que os pregadores não têm vergonha de dizer que o centro da vontade deles e que as pessoas precisam serem despertadas para ter uma vida de riqueza. Será que é esse o Evangelho? Cristo foi assim, Cristo viveu assim, como Paulo viveu. Veja você que eu não estou criticando quem tem uma vida boa, isso é maravilhoso, é bênção de Deus, mas o que Paulo está atacando aqui é o fator pernicioso desses pressupostos equivocados que são espalhados nesses dias também, nos dias atuais também, na igreja, levando muita gente a mercadejar a fé, a usar a palavra de Deus apenas como um trampolim para suas realizações pessoais. Pessoas que também optam por abandonar o ministério, que é tão sublime e maravilhoso, para seguirem a vida política. E a gente fica pensando, que coisa, será que é assim mesmo? Será que todos esses são vocacionados para a vida pública? É mais uma pergunta que se faz, e o texto nos diz com muita clareza que essas pessoas só objetivavam os interesses terrenos, elas achavam que nunca iriam morrer, iam viver aqui a vida toda,
Então, portanto, suas aspirações estão unicamente desenvolvidas dentro desse contexto existencial. Versículo 20, e aí Paulo fala algo muito precioso. Parece que Paulo está rebatendo essa ideia de riqueza na terra, de uma postura extremamente egoísta e idolátrica. Paulo diz assim no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que a nossa vida não pode se prender a esse plano. A Bíblia mesmo diz isso, né? Que se as nossas aspirações, que se os nossos sonhos, se a nossa felicidade, as nossas alegrias se resumirem a este plano, nós somos os mais infelizes dos homens. É o que a Bíblia diz para nós. Por isso a gente precisa olhar mais avante, olhar mais à frente, ter uma visão espiritual, entender que estamos aqui, mas que assim que o Senhor desejar, o Senhor pode nos tomar. E toda a riqueza adquirida não vai ficar conosco. Esse dia eu estava pensando, se Deus me chamasse agora, o que eu deveria fazer? Eu não tenho riqueza, muita riqueza, não tenho, mas eu pensei, para quem eu daria meus livros? Eu estava pensando lá em casa, daria para tal irmão, para outro irmão que gosta de estudar. Aí eu pensei, minhas roupas, para quem que eu daria? Daria para um irmão que eu já sei quem é, né, e tal. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque por mais incrível que seja o meu raciocínio, e surpreendente e assustador, são coisas que nós precisamos pensar. Aquela blusa que você guardou e nunca usou, tenha certeza que alguém vai usar. E aí eu fico pensando nessas horas, como o nosso pensamento às vezes está completamente equivocado. Nós perdemos essa semana um grande artista, né, muito famoso em nosso Brasil. Quem poderia imaginar que aquele homem fosse morrer agora e nas circunstâncias nas quais ele foi tomado? Isso mostra para nós o que é a brevidade da vida. E Paulo está denunciando que o pensamento cristão, que a ideia cristã não pode ser uma ideia presa a coisas materiais, a este mundo apenas. Ele não está dizendo que a gente não possa crescer, se desenvolver, prosperar na vida, não é isso. Mas não pode ser o nosso modelo existencial jamais. E aí, você tem pensado nisso, na brevidade da vida, que a sua vida tem que ser vivida com coerência, que aquilo que você possa ter de material, de mais precioso hoje, de uma hora para outra, vai ficar aí e vai ser passado a outra pessoa, mas que aquilo que você tem de melhor, a sua pessoa, a sua história, o seu testemunho, a sua vida cristã, tudo aquilo que você semeou, que você influenciou, que isso vai continuar a existir, vai continuar na memória das pessoas, na lembrança das pessoas, isso não será apagado. E Paulo está dizendo para a gente, isso sim é o que importa, isso sim é o que vale, é ter essa espiritualidade em que você sabe que você é cidadão da República Federativa do Brasil, mas ao mesmo tempo você é um cidadão dos céus, que você aqui obedece às leis e às autoridades, mas que você também obedece a uma autoridade muito superior, que se chama Jesus Cristo. Paulo está dizendo para um grupo de pessoas que eram de uma cidade, eles eram de uma cidade, esses irmãos, que ela era, na verdade, uma colônia romana, mas que também tinha as suas leis próprias. Ela tinha suas leis próprias. Então eles eram ao mesmo tempo cidadãos de Roma, mas também eram cidadãos de Filipos.
E Paulo usa isso para dizer que nós somos cidadãos desse chão, desse solo, dessa pátria, dessa terra, mas nós temos uma pátria superior, que é a pátria celestial. E a preocupação de Paulo é porque esses homens estavam equivocados e eles estavam disseminando ideias equivocadas na mente do povo. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que corpo de humilhação, irmãos? Vocês têm ideia? Eu pergunto a você. Quem nasceu já começa a envelhecer, a morrer. Quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente percebe já, depois dos 30 anos, já começa a perceber que já não somos mais o mesmo. Quando chegamos aos 40, a gente percebe que também não somos mais. Algumas rugas já começam a aparecer. Aos 40 anos, a gente já começa a ter que usar óculos. Não tem jeito. Isso por quê? Porque esse corpo é um corpo de humilhação. É um corpo que tem valor, que tem importância, que tem significado. Sim, claro, mas ao mesmo tempo é um corpo de humilhação. As limitações físicas já aparecem. E se tudo isso acontece contigo e comigo também, nós precisamos olhar para a Bíblia, para uma passagem como essa, e entender que a gente precisa ter o desejo da volta de Cristo, da transcendência, do novo céu, da nova terra. Nós aspiramos por um momento em que nós ressurgiremos e teremos um corpo perfeito, um corpo glorificado, não mais sujeitos às humilhações do tempo presente. Como é duro, né, irmãos? A gente às vezes olhar e falar, poxa, eu corria tanto, eu fazia esporte com tanta desenvoltura, hoje eu sei que eu não consigo mais correr com e nem como um garoto de 20 anos. Eu preciso reconhecer as minhas limitações. Então, o texto diz que ele fará algo fantástico, maravilhoso. Diz que ele transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo fragilizado que nós temos, num corpo completamente diferente, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Eu queria perguntar a vocês agora que nós iremos orar. Qual tem sido o modelo de vida que você tem escolhido? O modelo de liderança, o modelo de espiritualidade a ser seguido? É a pergunta que eu faço. Olhando para esse texto, quais são as lições que você é capaz de perceber, identificando os equívocos espirituais da nossa época, para, na verdade, adotar o estilo correto segundo o modelo bíblico? E isso é algo importante e é algo desafiador. Como abrir mão de ideias que estão dentro de nós, que foram incorporadas ao nosso entendimento por conta de ensinos tão complicados, equivocados e errados. Tem crente que pensa que na vida espiritual, na vida da igreja, tem que ser santo e honesto, mas nos negócios ele tem que ser alguém que dá golpe, que engana e que faz coisas erradas. Tem que pensar um modelo de espiritualidade. Nós precisamos pensar um modelo de espiritualidade. Se somos de uma igreja bíblica, de maneira alguma flertarmos com teologias erradas, teologias ruins. Nós precisamos ficar firmes naquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Paulo fala isso com lágrimas, com dor. Em primeiro lugar, recapitulando, porque ele sabia do prejuízo causado à igreja. E por outro lado, pela tristeza também de saber que aqueles irmãos iriam se perder. Aqueles que estavam extraviados e que também extraviavam outros, eles caminhavam para a perdição. E nós, como crentes, nós precisamos aprender tanto com essa epístola, a epístola da alegria, e pensar nesta manhã, como nós vamos viver a nossa espiritualidade. Apegados a esse mundo, apegados aos bens materiais, não reconhecendo que existe um Deus que é aquele que supre todas as nossas necessidades, que coloca em nossas mãos
riqueza para a gente viver bem, mas ao mesmo tempo para a gente poder servir com essas riquezas as outras pessoas, nossos amigos, nossos irmãos e também a obra dele. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus a sua bênção e a sua orientação. Ó Deus amado, Deus bendito, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque esse texto é um texto forte, é um texto difícil, Pai, porque Paulo denuncia tantos equívocos que estavam acontecendo naquela época, assim como também em nossos dias, muitos erros teológicos, muitas heresias também estão sendo ensinados, Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor conduza o teu povo, Pai, ó Deus, segundo o modelo da palavra, da Bíblia Sagrada, que a gente possa escolher um bom modelo de liderança, que a gente não seja autocentrado, que a gente não pense unicamente em nós mesmos, que a gente possa perceber que o nosso grande propósito é viver aqui de maneira correta e digna, mas sabendo que a eternidade nos aguarda, que o novo céu e a nova terra nos esperam. Ó Deus, e que assim, Pai, a gente não viva uma vida tão autocentrada, tão materialista, mas que sejamos extremamente bondosos, generosos com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esta manhã, por tudo que aconteceu aqui. Nós te oramos assim, em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.